Ofício número 30 de 2023. Indicações, resposta, Gabinete do Prefeito, 28 de fevereiro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, com nossa cordial visita e em obediência à emenda à Lei Orgânica número 004 de 2021, informamos que as indicações de número 16 a 21 de 2023 serão atendidas de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira e conforme o plano de governo da administração atual. Sendo que se apresenta para o momento, colocamos-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Ricardo Martins de Araújo, Prefeito Municipal. Ofício número 41 de 2023, projetos de lei, encaminha Gabinete do Prefeito, 10 de março de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, o município de Piranguçu vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência encaminhar os seguintes projetos de lei. Projeto de lei que autoriza a concessão de auxílio alimentação aos agentes públicos do município de Piranguçu no exercício de suas funções e das providências necessárias. Projeto de lei que altera a Lei Municipal 788 de 2006 e dá providências necessárias. E projeto de lei que altera a Lei Municipal 1064 de 2015, trazendo novos regulamentos à política municipal dos direitos da criança e do adolescente e das providências necessárias. Na oportunidade, solicitamos a designação de reunião extraordinária para apreciação dos referidos projetos de lei por tratarem de matéria urgente. Sendo o que se apresenta para o momento, elevamos nossos protestos de estima e consideração. Colocamos-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Ricardo Martins de Araújo, Prefeito Municipal. Ofício número 44 de 2023, comunicação, Gabinete do Prefeito, 10 de março de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, com nossa cordial visita, vimos através deste comunicar sobre o compromisso assumido pelo município de Piranguçu, junto ao Ministério da Cidadania, no âmbito do contrato de repasse, aí tem o número dele aqui, reforma da quadra municipal de esportes no município de Piranguçu, conforme declaração de sustentabilidade anexa a este ofício. Sendo que se apresenta para o momento, colocamos-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Ricardo Martins de Araújo, Prefeito Municipal. Protocolado a entrada de projetos. Projeto de lei que institui o auxílio alimentação aos servidores da Câmara Municipal de Piranguçu e da outras providências. Autoria, mesa diretora. Presidente, vereador Leonildo Ramos. Vice-presidente, vereador Luiz Procópio. Primeiro secretário, vereador Darli Veloso. Segunda secretária, vereadora Áurea Sabrina. Câmara Municipal de Piranguçu, 10 de março de 2023. Indicação número 22 de 2023. A vereadora infrafirmada, regimentalmente apoiada, vem apresentar ao senhor prefeito municipal a indicação no sentido de tomar as seguintes providências junto à Secretaria Municipal competente. Fazer a manutenção do ar-condicionado na Escola Municipal São José, no bairro dos Melos. Sala das Sessões, em 3 de março de 2023, vereadora Vera Lúcia. Concedo a palavra pela ordem aos senhores vereadores. Vereador Luiz Procópio.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas, aos presentes e os que nos acompanham em suas residências. Eu inicio minha fala hoje desejando pesares às famílias do senhor Pedro Getúlio pelo passamento dele acontecido agora à tarde, e que Deus conserve a família, dê conforto à família. E também aproveitando os pêsames às famílias que perderam seus entes esse final de semana. Hoje, no 13 de março, nós comemoramos o Dia do Conservacionismo. É um conjunto de políticas e técnicas voltadas para o meio ambiente, para a conservação da terra e ambientes propícios à vida e à saúde humana. Hoje tem um apelo muito grande no mundo para que se faça a conservação dos mananciais, biomas, justamente para poder dar esse conforto às famílias, né? Porque nós sabemos que os extremos nossos, Polo Norte e Antártida, eles funcionam como refrigério, um ar-condicionado da Terra. Então, nós temos que cuidar muito desses ambientes para que nós possamos permanecer aqui neste planeta. E nós tivemos, no dia 1º deste mês, a comemoração do aniversário, 60 anos da nossa cidade, de emancipação política dela. E nós tivemos o grato prazer de sermos contemplados com um desfile muito bonito, realizado pelas nossas escolas, que contou a nossa história, a nossa geografia, a nossa economia. Então, aos organizadores, eu tive a oportunidade, pessoalmente, de parabenizá-los, e não é demais também estar ressaltando este fato. E também hoje, na entrada da prefeitura, nós tivemos a exposição de pintura de uma artista, e eu não sei se todos ficaram sabendo e tiveram a oportunidade de apreciar uns quadros muito bonitos que ficaram expostos lá hoje. E ontem, também dentro da comemoração do aniversário da cidade, nós tivemos a corrida rústica. Inclusive, a nossa amiga hoje, a nossa secretária, foi premiada, né, Josi? E ainda em comemoração do aniversário, nós teremos no dia 19 próximo o passeio ciclístico. Eu não sei só se as inscrições já encerraram, ainda não, né, Darli? Está aberto ainda, né? Então, para quem se interessar e poder prestigiar esse passeio, é só fazer a inscrição no site www.pirangusul.mg.gov.br. Por hoje, obrigado, boa noite. Vereador José Maria. Boa noite a todos, boa noite, presidente, os demais colegas, o professor José Paulo. Então, presidente, aquele dia eu não pude vir na reunião aí com a secretária da Saúde, mas eu queria parabenizar pelo bom trabalho que eles têm prestado aqui no município, que está sendo muito bem atendido na área da saúde. E outra coisa, eu queria saber se aquele dia, como eu não pude participar, sobre o médico que atendia o pessoal lá da zona rural, que a gente está lá no bairro mais distante, viu o que aconteceu, por que aquele médico, né, de certo, vocês sabem melhor do que a gente. Só que no momento lá está sem médico lá no posto de saúde, lá nos Borges, lá nos Pintos, e está indo só as enfermeiras. E outra coisa também, que aquele pedido que eu fiz, é sobre o médico atender, já que ele vai nos Borges e passa lá no bairro dos Pintos, se tiver gente que ele pudesse atender no bairro dos Pintos também, se alguém estivesse precisando. E outra coisa, ô presidente, sobre uma escada lá perto do Dito Machado, que o pessoal comentaram comigo que a escada lá tá meia precária, sabe? Difícil para o pessoal subir, descer.
o vereador Darli deve conhecer mais bem lá do que a gente. Eu não conheço, não sei direito aonde que é. O pessoal está cobrando que é para dar alguém que for responsável, para dar uma vida lá sobre o que pode ser feito lá para refazer a escada lá. O escadão que fala. E outra coisa, precisa do conserva também lá para nós, lá no bairro dos Pintos, que agora esses dias a prefeitura foi lá, arrumaram lá ficou jóia lá o serviço. Quando foi à tarde, veio a chuva, já levou o material tudo embora. Então precisava de um conserva lá para fazer o serviço da tirada de água. Tem vários bueiros lá que precisam ser refeitos. E outra coisa, presidente, é sobre aquele pedido que eu fiz sobre o ônibus escolar. O que será que decidiu, não decidiu nada, sobre algum aluno que precisa fazer curso em Itajubá? Se vai poder ou se não vai poder? Quem que proíbe isso, ou quem que pode autorizar? Porque tem umas pessoas que precisam ir para Itajubá, às vezes no caso de fazer um curso lá em Itajubá, e também não sei se tem essa possibilidade, se tem vaga, não vindo pessoa para fazer os alunos vir de pé. Mas parece que eu tive informação que parece que está vindo até aluno de pé, porque está faltando banco no ônibus, porque foi tirado o banco, mas eu também não posso provar isso, porque eu não tenho certeza. Mas daí, por exemplo, as pessoas que precisam vir, ou fosse para fazer uma consulta, um exame de sangue, ou fosse para fazer um curso que pudesse pegar um passe aqui na prefeitura e vir no ônibus de madrugada. Daí falaram que é o Valônia que proíbe, mas o Valônia não tem ônibus nesse horário disponível para nós lá. Quem tem carro, tudo bem, e aquele que não tem, né? Daí vai o carro da saúde lá, fica muito mais caro do que se fosse dar um passe para aquela pessoa ir no ônibus naquele horário. Como o vereador Luiz aquele dia falou, a pessoa tinha uma hemodiálise para fazer às 8 horas da manhã e saiu daqui às 8h30. E às vezes ninguém pede para ficar doente, né? Mas não estou criticando, não. Eu mesmo precisei do carro lá 3 horas da manhã, pedi para a Gráucia, na mesma hora ela mandou o carro lá para mim. Ô Zé, só para poder corrigir, né, não é falha, nem nada, mas quando o vereador Luiz falou do menino lá, na verdade ele estava indo fazer curativo, porque hemodiálise é 6 horas da manhã que tem que ir. Então, naquele dia que ele estava indo com o senhor, realmente ele estava indo, mas era para curativo, por isso que foi naquele horário normal, para a gente poder entender. As pessoas, às vezes, não entendem direito e acham que não foi bem atendido, mas o hemodiálise ou é de manhã ou é à tarde, no horário. Então, ele sai dali entre 5h30 e 6 horas, o carro já leva ele. Esse dia ele estava indo fazer curativo, porque ele tem os catéteres que, às vezes, precisa alterar. Dá licença, uma parte. Então, eu fui enganada, porque o motorista disse para mim que era hemodiálise, por isso. Então, desculpa, tá? Eu retiro... por causa do tratamento que ele faz, realmente Exato, é na linha de hemodiálise, mas não era o dia de fazer a... Ah, entendi. Mas o que foi da consulta marcado para as 8 horas, esse realmente... Só uma parte, vereador. Desculpa, eu também, sobre essa escada, eu já fiz 2 indicações que eu me lembro. Então, eu também lembro que foi feito, sim. E que nem aquele dia, eu até perguntei para o secretário de obra, não estou falando mal de ninguém, mas na reunião ali a gente perguntou, até foi eu que perguntei para ele, ô Marcinho, se precisar de alguma coisa lá para o lado nosso, pede para você ou pede para o Nilson. Ele falou, pede para o Nilson, mas quem que é o secretário de obra? Ele não falou nada. Então, fica aquele velho ditado, né? Eu já fiz várias indicações aqui, os nossos colegas, o Ditinho, o Edinho, fez indicação, eu fiz indicação ali sobre aquele escoamento de água ali dos canos ali do cemitério, né? E a gente não tem resposta, e que nem hoje eu não fiz indicação, acredito que não adianta eu fazer, porque com essa chuvarada não tem como mesmo pôr máquina na estrada, mas pelo menos esses bueiros que tá
que precisa ser refeito lá. Tem bueiro lá que faz 11 anos que está entupido. Precisava alguém tomar uma providência. E, tipo, a hora que desce, que o bairro lá, a hora que precisar, nem o carro da saúde não chega. O caminhão de lixo não consegue passar. Principalmente lá nos bairros nossos lá, que é mais distante. Tá aí o presidente, que é o motorista, ele me vê que não sobe lá, por motivo de buraco e estrada lisa. E por hoje é só, e quero deixar o meu sentimento também pela família do Pedro Getúlio, que faleceu agora à tarde. E boa noite a todos. Em relação à questão do transporte no escolar, eu vou pedir para a secretária fazer um ofício para a secretária de Educação, porque me parece que já houve uma resposta nesse sentido, mas de boca. Que ela mande uma resposta oficial para o senhor poder encaminhar para as pessoas lá, para a gente ficar mais respaldado e tranquilo também o porquê que não pode, como que é feito o sistema, para as pessoas entenderem, para o senhor também poder levar isso para as pessoas lá. Tá, Josi? Vereador Benedito Pereira. Boa noite, presidente, aos novos colegas, aos que nos acompanham pelas redes sociais. Primeiramente, quero deixar o sentimento à família Siqueira lá, pelo falecimento do Sr. Pedro Getúlio, onde foi cliente meu por vários anos, quando eu tinha minha oficina mecânica. E a hora que eu fiquei sabendo do seu falecimento, eu fiquei muito triste. Então, que Deus conforte o coração de todos os familiares lá. Referente ao vereador Zé Maria, que comentou da escada do Dito Machado lá, onde eu já fiz indicações também lá a respeito de um corrimão que é para ser feito lá, né? E no dia da reunião aqui, José, questionei com o secretário referente à escada lá, e ele nos deu um parecer, não sei se você está lembrado, que eles já têm um projeto de fazer a reforma naquela escada. Então, por isso que eu acho que está meio um pouco atrasado, porque certo vai ter o processo de licitação. Então, a população acredito que vai ser feito o processo licitatório lá para fazer a reforma lá, que já não é nenhum nem dois pedidos nossos aqui nessa casa, aqui são vários. Então, acredito que em breve está atendendo toda a população lá, né? E por hoje é só, presidente. Vereador Edson Alves. Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas, do José Paulo, pelo pessoal que acompanha pelas redes sociais em casa. E eu gostaria de, primeiramente, agradecer à secretária da Saúde, a Glaucia, e toda a sua equipe que esteve presente semana passada nessa casa, e colocando, né, esclarecimento para nós a respeito da saúde do município. E a reunião foi muito boa, a gente espera mais vezes poder a gente conversar, poder melhorar o atendimento da população. E também hoje estive lá embaixo, Correinha, verifiquei lá o calçamento que foi feito lá, ficou muito bom, certo? Só queria fazer uma ressalta, o morador do bairro Correinha reclamaram, e no começo ali embaixo, certo? Então pediram um quebra-mola ali e tem uma água na rua, e faz muito tempo que aquela água fica na rua. E dá a impressão que deve ser água de esgoto. Eu acho que o secretário já esteve lá, mas até agora não tomou devida providência. Ali no comecinho, ali passou, acho que em frente à casa da Elaine, que era agente de saúde, sabe? Até o nosso companheiro tinha uma vez falou a respeito desse local lá. Então, faz tempo que está a água na rua lá e fica céu aberto. Então, que pode tomar uma providência. E outra a respeito da coisa também, a respeito da iluminação pública. Lá no bairro dos Melo, por exemplo, eu fiz indicações de duas ruas, Antônio Alves, né, Antônio Alves, e da Maria Jesus. E isso foi feito no ano passado, no começo do ano, certo? Então, até hoje, a gente não viu, né, a CEMIG colocando, porque há necessidade, tem pessoas que estão construindo lá e não tem como pôr energia em casa. Então, a gente gostaria de ver uma resposta, porque o ano fechou, agora o orçamento é esse ano. Então, para pedir para a prefeitura dar uma olhada nisso daí, poder... O senhor está falando de extensão de rede? Extensão de rede e iluminação. Os dois pedidos que foi feito. Não, porque a iluminação é por conta da prefeitura, agora a extensão já é... Então, mas ele tem do orçamento.
que é do ano passado, entendeu? E respeito também, e tem indicações minhas também do ano passado, sobre as placas. Né? O pessoal já cobraram muitas vezes negócio de placa, de trânsito, placa de quebra-mola, e até agora não foi colocado nada. Então tem indicações minhas feitas aqui, e até agora não foi providenciado. Então a gente espera que possa colocar o mais rápido possível para poder resolver o problema da população. E também quero dar meu sentimento às familiares da dona Sebastiana no meu bairro, e faleceu esse final de semana também, infelizmente Deus nos levou, que conforta toda a família. E da mesma forma, dou um sentimento também pelo Getúlio, que foi colega nosso, foi vereador dessa casa, então que Deus conforta a família também, e pode contar com as nossas orações. Por hoje é só, obrigado, boa noite a todos. Vereador José Mário. Presidente, colega vereador, boa noite a todos, boa noite a todos que assistem a reunião pela rede social. Presidente, a gente é cobrado muito, eu vi já acontecendo, agradecer ao secretário de obra, está fazendo um trabalho, que é feito o trabalho no bairro Marciniano ali, o calçamento ali, nos Correinha, está ficando muito bom, certo? Que ele adiantasse o calçamento nosso na Pedra Vermelha também lá, que está muito ruim as nossas estradas também. E também o povo cobrando, está fazendo calçamento, está muito ruim as estradas. Eu falo para eles, olha, gente, a estrada está ruim em tudo quanto é lugar, tudo quanto é bairro. Graças a Deus, eu pergunto para vocês, estão passando, estão... Aí eu falei assim, ó, graças a Deus que nosso município nosso não está assim, calamidade. Tem lugar que a gente até morrendo com essa chuvarada. Agora eu acredito que vai melhorar. O secretário de obra nosso, o prefeito nosso, está tomando providência das estradas. E, se Deus quiser, em breve vai ser melhorada. E agradecer a Glaucia, a sua equipe que esteve aqui nessa casa, dando explicação sobre a gente fazendo pergunta para ela, agradecer o empenho que ela veio com a equipe nossa aqui, com a equipe dela. E também quero deixar a moção de pesar para o senhor Benedito, o senhor Pedro Getúlio, né? Ele foi um homem que passou por essa casa aqui, então, que Deus conforte todos os familiares e todas as famílias lutadas que foi enterrada essa semana. E também, presidente, dia 10 de março, foi inaugurada, a Priscila inaugurou a clínica Revisa aqui no município nosso. Que Deus abençoe ela aqui, que ela é uma pessoa já há muito tempo que ela trabalha no município de Piranguçu. Ela é uma pessoa merecedora, que Deus ajude ela. Uma boa noite a todos. Vereadora Áurea Sabrina. Boa noite a todos. Conforme alguns já falaram, né, a gente teve a reunião com a secretária de Saúde, Glaucia, e a sua equipe. Então, eu quero agradecer muito a ela por ter aqui, né, esclarecido algumas dúvidas, por aceitar que a gente também dê nossas opiniões, sugestões. Eu acho que isso é muito importante. Né? A Glaucia, ela é muito prestativa. Então, admiro muito o trabalho dela e do pessoal da saúde, porque realmente não é fácil, mas eles procuram fazer o melhor sempre. Então, agradeço muito a eles. Hoje também, eu estive lá no bairro dos Pintos, fui lá no posto de saúde, ver como que estavam as obras, né? Está quase pronto, o muro já foi feito, estão terminando de rebocar, então logo vão fazer a limpeza lá por volta, né? Vão fazer a pintura do lado de fora, por dentro está praticamente pronto. Né? Já comentei com vocês que o piso é novo, pintura, então foi bastante coisa trocada, né? A parte do banheiro também. Então, assim, em breve, né, logo, se Deus quiser, eles vão retornar aos atendimentos lá. Também estive conversando com o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, o João Marcos da Emater. Então, eles já me avisaram, né, que o pessoal já estava cobrando, sobre a campanha de vacinação contra a brucelose, que vai ser agora no mês de abril, se não me engano, vai começar no dia 10, vai começar lá no bairro dos Borges, né, e vai fazer todos os bairros do município. Então, quem tiver as novilhas de 3 a 8 meses, né, pode estar procurando eles para estar, né, informando que tem novilha para ser vacinada. Vai ser gratuito novamente, né? Vai ter essa primeira etapa agora, no final do ano vai ter novamente. Então, aí os produtores agradecem, né, por ser gratuito. É muito bom isso, né, que eles consigam fazer todos os anos mesmo, igual já vem sendo feito.
Também informar que vai ser feita a troca de lâmpadas queimadas, né? Se não me engano, na semana que vem, lá nos Freires, Borges, Bairro do Centro, Vila Maria. Algumas pessoas têm mandado mensagem informando, né, que tem lâmpada queimada próximo à casa, então vai ser trocado. E a respeito às obras, né, a gente sabe que não é fácil. Todos os bairros, né, têm tido problema, muita chuva, né, praticamente todos os dias. Na onde a gente mora mesmo, próximo ao bairro dos Pintos, caiu várias barreiras. Então, assim, a parte de obra é difícil, porque nosso município é muito grande, mais de 400 quilômetros de estrada de terra. E fora, a gente já sugeriu, né, para o secretário que fosse feito o planejamento, mas a gente sabe que é difícil, né, não é fácil, porque, embora ele planeje fazer um serviço naquele dia, acontece imprevisto, que é uma barreira, é bueiro que entope, então, assim, tem muita coisa que envolve. Então, assim, pode ter certeza que não é falta de vontade dele, né, a parte de obra, realmente, todos nós aqui sabemos o tanto que é difícil, mas está sendo feito, momento nenhum foi parado as obras, né, então, na medida do possível, vai ser realizado. E o secretário, sim, é o Marcinho do Lau, mas a gente também tem que agradecer que a gente tem o vice-prefeito, que está sempre disposto a nos ajudar, tem auxiliado muito mesmo, lá no bairro dos Freires, Borges, São Bernardo, dos Pintos, Centro, Vila Maria. Então, agradeço aí o serviço dele, né? Principalmente nesses dias aí que tem caído essas barreiras, de madrugada, né, à noite. Então, agradeço aí ele por esse serviço. Também quero deixar meus sentimentos aos familiares da Terezinha Rocha, ela era moradora lá do bairro dos Borges, e meus sentimentos também aos familiares do senhor Pedro Getúlio. Que Deus conforte o coração dos familiares nesse momento tão difícil. Por hoje é só. Boa noite a todos. Vereadora Vera Lúcia. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas, os presentes e todos que nos estão assistindo pelas redes sociais. Eu quero começar também parabenizando a Priscila, né, pela clínica que ela abriu aqui, o Reviva, que é mais uma oportunidade, mais um investimento aqui na cidade, mais uma oportunidade para todos que queiram participar, fazer alguma atividade, né? Eu participei sábado aqui na inauguração, foi muito bonito, apareceu bastante mulheres, teve homens também, então foi uma coisa muito gostosa, pena que eu não pude participar o dia todo, né? Mas eu parabenizo, desejo a ela muito sucesso e que venha mais empreendedores para a nossa cidade, né? Nisso traz emprego, dá oportunidade para todas as pessoas que queiram participar, né, a fazer as atividades. A saúde é uma coisa importante que nós devemos cuidar, né? E eu quero parabenizar também a secretária Ana Paula, que é secretária também, né, da Educação, Cultura, Esporte, tudo, por todos esses eventos que vem sendo, aliás, realizado aqui no nosso município pelo aniversário de Piranguçu, né, pelos 60 anos. Cada final de semana é um evento. O vereador Luiz já descreveu todos os eventos que já aconteceram, que está acontecendo, né? Então, nossa, estou gaguejando hoje, o que é isso? Parabenizo toda a equipe, né, que esteve envolvida, que está envolvida ainda, para que seja realizado essas atividades. Parabenizo a nossa amiga Josi, né, por ter a coragem de participar da corrida, viu, Josi? E todas as mulheres também, né, que correram, os homens também, mas como Márcio é o meio das mulheres, vamos puxar a sardinha para as mulheres, né? Parabéns a todas as mulheres, parabéns pelo dia 8, né? E o mês inteiro, todo dia, é dia da mulher, não é só o dia 8, não, né? Nós somos importantes para vocês, homens, também. Vocês não ficam sem nós, não adianta. Então, quero parabenizar, né, a secretária e está continuando fazendo esses eventos aí, e que o ano que vem, as coisas que ela já viu que não deu certo esse ano, que já foi realizado, o ano que vem será melhor. Então, parabéns a toda a equipe. E no dia 1º de março, quem teve a oportunidade de vir assistir, né, o desfile da escola, foi um desfile maravilhoso. A gente viu que toda a rede municipal e também a rede estadual, todos se empenharam para que acontecesse aquele desfile maravilhoso, né, na qual o vereador Luiz também já descreveu as atividades que foram apresentadas, né, a história do nosso município, a história de Piranguçu. Então, ali deu para a gente ver um pouquinho, lembrar um pouquinho de tudo aqui da cidade. Então, parabéns, né, a todas as professoras. A gente não vai falar nome, que são muita gente envolvida para que aquele desfile acontecesse. Então, parabéns a todos mesmo. E vamos continuar dedicando para que todas as coisas do nosso município sejam bem feitas, né? Porque a cidade merece 60 anos, né?
E agradeço também a Gláucia e toda a equipe que aceitou o convite, né, aqui do presidente e veio conversar com a gente na reunião interna, né, que a gente trocou ideia, ela fez vários esclarecimentos. Então, assim, é bom que a gente conversa e chega num acordo, e isso é uma coisa muito boa, né? É uma interação que só vem para melhorar o nosso município, né? Também agradeço ao secretário de Obras por ter aceito uma parceria que foi proposta pelo Reginaldo, que mora lá nos Melos 2, ele é marido da Jéssica, não sei se alguém conhece, filho da Celina, né? Ele propôs uma parceria, porque a rua dele não é uma rua particular, é uma rua pública. Mas, como eles está muito ruim para eles chegarem em casa, ele propôs a parceria de entrar com material de cascalho e a prefeitura entrar com as máquinas para que seja realizado, para mexer lá na rua. Então, sábado foi feito isso, ele comprou o cascalho e a prefeitura foi com as máquinas e foi feito esse serviço lá. Então, foi um serviço que ficou muito bom, né? Então, eu agradeço a parceria que ele propôs e que o secretário aceitou. E quando é uma parceria assim também dá certo, né? Que bom que se outras pessoas também pudessem fazer essa parceria. Deixando bem claro que lá não é uma rua particular, é uma rua pública. Mas como a prefeitura tem inúmeras ruas que todas precisam de arrumar, ele viu que não teria, assim, poderia até arrumar, mas levaria muito tempo e não teria como, não está muito difícil dele chegar em casa com criança que busca na escola para subir, então ele propôs essa parceria. Então, agradeço o Reginaldo e o Márcio, que aceitou essa parceria. Vereadora Vera, me permite uma parte. Inclusive, esse tipo de parceria hoje está muito em alta, a parceria que nós chamamos de público-privada. Porque as contrapartidas hoje, para poder as obras acontecerem, é muito importante. Isso, porque o cascalho também é difícil de achar e muito caro, né? Então, ele entrou com a parte do cascalho. E também a gente está com problema há tempos na viela Orlando Ramos, que o vereador Leonildo sabe, o vereador Darli também já falou, né? E sempre acontece algum problema, a gente chama a CEMIG vem e fala que é a prefeitura vai e fala que é a CEMIG. Então, ficou um tempo assim enrolado. E agora, no sábado, o morador, o Gonçalo, acabou ficando sem energia, porque o padrão caiu e arrebentou o fio. Então, um morador me procurou hoje, e procurou também o presidente, né? Aí eu falei com o Márcio, ele se propôs, e amanhã o pessoal ir lá para resolver esse problema. Ver se dá certo de resolver, para acabar com isso, porque fica até perigoso, porque, igual eu falei com o vereador Darli, pode ser que tenha um fio, falei com o Ditinho, um fio lá no corredor e a gente não sabe, passa, quem não, né, pode ter dar algum problema lá. A CEMIG fala que não, quem capado, mas a partir do momento que arrebentou o fio, quem garante? Então, o Márcio, amanhã, com os camaradas, a gente tem que chegar lá e verificar, se for necessário, chamar a CEMIG, né, já fazer os dois juntos para poder solucionar o problema. Senão, toda vez que a gente chama, vai lá, um não pode fazer porque é de um, é de outro. Então, tem que solucionar esse problema que é antigo e já vem trazendo risco, e agora também o morador ficou sem energia. Então, cabe às duas partes, tanto a prefeitura quanto a CEMIG, né? Quer falar alguma coisa, presidente, a respeito disso? Então, a respeito disso, o nosso secretário se comprometeu que amanhã vai fazer o serviço lá para resolver a situação, para a CEMIG poder ligar a energia e ficar pronto, porque do jeito que está não pode ficar. E a gente ficou até um pouco chateado, né, a gente que eu falo, os moradores lá, porque quando nos procuraram, o vereador sabe disso, desculpe, era para entrar naquela tomada de preço que foi feito, naquele de poda, e por um preço muito alto, se optou a prefeitura mesmo fazer a poda, só que não fez até agora. Aí a gente conversou com o secretário e nos prontificou muito bem, atendeu hoje, entendeu a situação, amanhã vai resolver. Tomara que resolva para amenizar esse problema. Ô, presidente, aproveitando a fala da nossa companheira a respeito da viela, aproveita e já faz a poda da viela inteira, porque se for fazer só o começo, largar o resto sujo, pouco vai adiantar também. Então, resolve o problema, resolve tudo, né? Tenta fazer isso, para ver se consegue. Mas essa é a ideia mesmo, é fazer toda a poda. E quanto à rua Pedro Bernardo, né, que é lá perto do Bruno, do Ditinho de Boa,
o motorista do ônibus ficou muito bravo devido à estrada que está lá, né, com muitos buracos, mas eu já falei com o secretário, ele se prontificou também em arrumar. O problema agora é que está muita chuva. Então, lá precisa de várias coisas, dependendo do que precisa, não tem como fazer no momento, né, que pode vir uma chuva piorar, aí não, nem passa. Né? Então, ele está vendo o que pode ser feito lá de imediato, pelo menos para tampar aqueles buracos enormes que estão lá. O morador, foi pedido para o morador retirar algumas coisas que estavam no lado da estrada, já foi retirada. Então, agora vamos aguardar o que o secretário de obra vai poder fazer lá para solucionar esse problema também, que todo dia você está de calor de manhã à tarde, vem a chuva, dependendo do serviço que fizer, aí nem passa também. Né? Quanto à minha indicação, fala da manutenção do ar-condicionado da Escola Municipal São José, é porque foi colocado o ar-condicionado lá, e lá precisa ligar o 220 para o ar segurar, né? Senão não consegue. Mas eu fiz para registrar, que eu já conversei com a secretária de Educação, e ela acho que já pediu para o responsável lá verificar o que está acontecendo e o que precisa fazer. Então, é isso. Vereador Darli Veloso. Senhor presidente, demais companheiros, aos presentes, boa noite. A você que nos acompanha de casa, obrigado pela acolhida em seu lar. Vamos começar falando a respeito da Secretaria de Obras, porque nesse momento difícil, de bastante chuva, chuva necessária, mas um momento difícil para as estradas, né? O saudoso e querido Zé Pindim falava, o melhor prefeito é o sol. Então, nós estamos numa dificuldade danada com essa chuva, porque tudo que faz, na grande maioria, se perde com a chuva que nós estamos tendo aí. Inclusive, o Geraldo, que é um funcionário da CEMIG, hoje me ligou, reclamando da estrada que dá acesso à casa dele, e eu imediatamente falei com o Marcinho, ele respondeu que, dentro das possibilidades, ele irá atender. Agora há pouco, moradores do Antunes também acabaram de mandar mensagem aqui, dizendo que a estrada está muito ruim. Eu me comprometi amanhã a falar com o Marcinho a respeito disso. Mas todos nós recebemos ele aqui, conversamos, e percebemos o empenho e o esforço dele. Então, não é por falta de esforço e nem empenho. São as dificuldades do trabalho, das condições que ele tem lá. Nós sabemos que a vontade dele é acertar, fazer bem feito, mas, infelizmente, nós estamos passando por esse momento de dificuldade. E esperamos que isso, se Deus quiser, essa chuva vai... Agora nós estamos já praticamente no metade do mês de março, se Deus quiser, até no final de março, não que ela pare, mas que amenize, diminui, que nós tenhamos aí uma estiagem para poder resolver esses problemas. A empresa que fez o calçamento lá na Boa Vista, eu agradeço aqui pela capacidade, pela forma que eles fizeram, muito bem feito, nós temos só que agradecer. Explicar também para os demais moradores lá que o prefeito já determinou ao engenheiro que vá do lado onde tem a antiga morada do senhor José Pinto, que faça a medição lá, porque existe o nosso interesse da prefeitura de calçar aquele pedaço também. Porque senão calça só de um lado e não arruma do outro, não resolve, porque lá quando chove é terrível também. O motorista do caminhão de lixo tem bastante testemunho para dar aqui a respeito lá, que tem que entrar com o caminhão dentro do buraco, senão não sai. Inclusive, no dia que o meu irmão faleceu, eu mesmo parei 2 vezes lá no buraco. Mas então está conversado, o prefeito já determinou que o engenheiro vá lá, faça a medição, faça o projeto para nós calçarmos lá. Então, serão atendidos. Embora nós sabemos, a prefeitura demora um pouco, mas vai atender. Então, tenham esperança que vai acontecer isso sim. Foi falado a respeito das festividades em comemoração ao aniversário da cidade. Nós, primeiro, agradecemos e parabenizamos por tudo que já foi realizado pelas festividades aí. Ontem, dando continuidade, nós tivemos a corrida rústica, eu ajudei, participei lá na organização, e em nome da nossa secretária que participou bravamente da corrida de 7 quilômetros, eu agradeço a todos que acreditaram na gente e aqui compareceram. Tivemos muitos inscritos, a corrida foi muito participativa, então o nosso muito obrigado a todos que participaram e aos que ajudaram a realizar. Ninguém faz nada sozinho, nós precisamos de muita gente para realizar algum evento.
E nós tivemos bastante voluntários que ali estiveram e nos ajudaram, e com isso propiciaram um bom evento para todos que ali estiveram. Semana que vem, para dar continuidade, nós teremos o passeio ciclístico, então que aqueles que gostam de pedalar possam vir participar conosco para abrilhantar a nossa festa. Tivemos aí uma reunião com a Gláucia semana passada, ela trouxe a sua equipe de suma importância, vem, esclarece as dúvidas que nós temos, algumas coisas a gente não concorda, mas ainda assim, nós chegamos num consenso. E é importante que nós não pensemos da mesma forma. É bom que a gente tenha divergência de ideias. Alguma coisa a gente não concorda, outra eles não. E no final das contas a gente chega num senso comum. Então foi muito importante, nós agradecemos aqui em nome da Câmara, agradeço tanto a secretária quanto a equipe, todos aqui que se dispuseram a vir conversar conosco. Foi falado da Priscila que bravamente está empreendendo aqui no nosso município. Então sábado nós estivemos lá na inauguração, estava florido lá, né, Vera? Muito bom. Parabéns para ela, que Deus a abençoe, que ela tenha muito sucesso. Ela é uma pessoa muito dedicada, uma excelente profissional, então que ela tenha muito sucesso aqui no município. Infelizmente, nesse final de semana, nós tivemos algumas perdas, né, aqui no município. Tivemos a dona Sebastiana, conforme o vereador Leonildo falou, a Terezinha, do bairro dos Borges, e também tivemos o pessoal que tem um pouco mais de idade, feito eu, que vai lembrar o genro do Zizo Correia, ele se chama Rúbio, também veio a falecer e foi sepultado aqui. A esses familiares, as nossas orações, o que Deus conforte a todos eles. E aos familiares do senhor Pedro. Pedro foi vereador por 2 mandatos consecutivos, presidente da Câmara. Seu filho, Gilberto Antônio Siqueira, nós carinhosamente o chamamos de Bertão, foi vice-prefeito, também foi vereador. Então, aos familiares, as nossas orações, os nossos sentimentos, que Deus possa, nesse momento, confortar o coração deles. Helena trabalha conosco lá na prefeitura, sua filha, e quando ela me disse da situação dele, eu disse, torça para que ele sofra pouco ou nada, porque é muito difícil nós vermos alguém que nós amamos sofrendo e nós não podemos fazer nada. Que Deus, em sua infinita bondade, então, acalme os corações deles lá. Presidente, só uma parte. Eu não posso deixar também de deixar meus sentimentos à família Dona Sebastiana, que foi um exemplo de fé e de alegria. A gente ia visitar, ela só falava em Deus e muito alegre. Ela podia estar ruim, que a gente perguntava para ela falava que estava boa e só sorrindo. Então, ela foi um grande exemplo de alegria, mesmo na dor, né? E de fé, isso, ela mesma. Então, uma mulherzinha excelente, né? E também deixar meus sentimentos, né, à família do seu Pedro Getúlio. Em nome da Helena, deixo sentimentos a todos os familiares. Obrigada. Mais uma vez, boa noite a todos presentes, a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Gostaria de iniciar minha fala deixando meus sentimentos aqui à família da Dona Sebastiana, em que logo de manhã Nossa Senhora veio buscá-la, né, porque a gente tem uma convicção, um dogma que as pessoas devotas e fiéis à oração e que morrem no sábado, Nossa Senhora vai buscar e não deixa nem passar pelo purgatório. Então, é uma mulher de fé, muito alegre, como bem colocado pela vereadora ali. A gente não via tristeza nela em todo o seu sofrimento. Foi muitos anos com, como dizia São Paulo, né, com um espinho na carne, sem reclamar, sem xingar, sem blasfemar contra Deus, principalmente. Então, é uma mulher de fé, sempre alegre. A gente perguntava para ela, como é que você está, Dona Sebastiana? Eu estou bem, graças a Deus. Né? E era assim, sorrindo, alegre. E, segundo a filha dela, Dona Rita, nos últimos dias dela, perguntava para ela, falava, ontem eu estava boa, hoje eu estou um pouco ruim, mas amanhã eu estou melhor. E assim ela foi, levando a vida até Deus ter misericórdia, compaixão e vir levá-la para a morada definitiva. Então fica as nossas orações, o conforto a toda a família. Pode ter certeza que a Dona Sebastiana foi uma mulher guerreira, mulher de fé, criou seus filhos na luta, no trabalho,
deixou um grande exemplo para nós que nós não devemos nunca desistir da nossa vida e nunca blasfemar contra as coisas que Deus permite que aconteça na nossa vida. A gente tenha sempre essa convicção que nesse mundo é passagem, né, e que a gente possa passar com dignidade, com amor a Deus principalmente. E a família do Sr. Pedro, né, os nossos sentimentos hoje, um companheiro de caminhada, um homem íntegro também, trabalhador, construiu a sua vida, a sua família aqui nesse município, vereador por 2 mandatos, presidente dessa casa. Que Deus dê o conforto, que Deus dê forças para a família, sabendo que a missão também foi cumprida e que chega a hora que a gente tem que voltar para a casa do Pai. Então fica as nossas orações a toda a família. E a família dos demais também que foram citados aqui hoje, né? A gente sabe que para a família não é fácil. Separar é muito duro, né? Você saber que você não vai poder conversar mais, não vai poder ver mais a pessoa, é duro, né? E eu falo isso por sentimento e experiência própria, que todos os dias bate a saudade, bate no nosso coração e a gente sente muito. Mas precisamos continuar a nossa caminhada. Em relação às nossas estradas, a gente sabe que está difícil. A gente está vendo o empenho do secretário. Eu também recebi algumas ligações do pessoal do Antunes, mas passando pelos Martins, andando pelo município, a gente vê que a demanda é muito grande, né, e que vários lugares precisam ser cuidados. Então, o que está sendo feito, segundo o nosso secretário? Aonde está crítico, ele está indo e fazendo um paliativo, para que a gente possa transitar, pelo menos. Então, está correndo nesse sentido até as coisas melhorar para se fazer um trabalho melhor, né, um trabalho mais consistente. Mas, no momento, é isso. Então, nós passamos já para ele alguns trechos, né, do Antunes, principalmente. Ele disse que vai dar mais uma priorizada. Ele esteve para lá semana passada, já trabalhando, tiveram fazendo vários trechos, mas é grande, o bairro é grande. O Antunes é um bairro de extensão de estrada muito grande e precisa realmente ser cuidado, porque também é um bairro produtor, onde traz, né, riqueza do município. Então a gente precisa dar uma atenção realmente. Mas os outros bairros também precisam. Então a gente sabe que a prefeitura ela não pode ter uma visão exclusiva para um lugar, ela tem que atender a todos de acordo com aquilo que é possível. Então a gente está vendo o empenho aí do pessoal, estamos trabalhando, estamos lutando. E, se Deus quiser, assim que as coisas melhorar, vai ficar mais fácil para a gente conseguir estar trabalhando. Eu gostaria de parabenizar o nosso município pelos seus 60 anos de emancipação política. São 60 anos de história bonita, né, da qual nós podemos presenciar no dia 1º de março. E, em nome do senhor, carinhosamente a gente chama, Sr. Bibi, eu gostaria de agradecer a todos os ex-prefeitos, a todos os ex-vereadores que contribuíram de alguma forma para o crescimento desse município. Se nós estamos hoje, como eu costumo dizer, né, no ponto que a gente está, foi graças às pessoas que não tinham nada, mas tinham coragem e acreditaram que valia a pena cuidar desse município. E deram o melhor de si dentro das possibilidades, às vezes doando até, né, material seu, doando força, doando mão de obra para que o município começasse a caminhar. Então, fica os nossos agradecimentos. Por isso, graças a eles, nós estamos hoje reunidos aqui, a prefeitura está caminhando, o nosso povo, o nosso município, e a gente está, né, no ponto que a gente está, porque houve um início ali, e foram há 60 anos atrás. E eu estava conversando com a secretária aqui, a gente estava olhando a galeria dos ex-presidentes. Quantos já passaram por aqui? Foram 15 legislaturas, né, durante esses 60 anos. Nós estamos fazendo parte dessa última agora. Então, para nós que estamos aqui, é um privilégio muito grande, né, e é uma responsabilidade também ainda maior de representar todo esse legado que foi deixado aí no município, para a gente continuar caminhando, continuar com bons pensamentos, com boas atitudes, com bons projetos, preocupados realmente com o crescimento do município. Crescimento de maneira ordenada, de maneira boa, de maneira que traga tranquilidade para todos, que traga uma vida boa para todos nós que vivemos numa cidade tranquila, né, graças a Deus, numa cidade que a gente não tem assim, tantas demandas perigosas, né? Então é motivo de agradecimento mesmo desses 60 anos e a gente poder fazer parte dessa história. Quem sabe daqui a 60 anos
vão lembrar de nós, né? Nós passamos por aqui. Isso é importante, porque, como o Sr. Pedro mesmo, que hoje nos deixou uma história, né? Teve um momento aqui de 8 anos participando, contribuindo, dando o melhor de si para o andamento do município. Isso é gratificante para ele, que deixou na história, e para a família também, saber que não passou nesse mundo simplesmente por passar, né? Mas passou fazendo bem, contribuindo. Isso é gostoso e é importante. Então, fico meus parabéns aí à nossa cidade, ao nosso povo. E também à administração, da qual nós fazemos parte. Estamos comemorando aí 60 anos. Né? No dia 1º, eu agradeço de coração a presença de todos os vereadores que estiveram ali, deixaram dos seus trabalhos, dos seus afazeres e vieram prestigiar esses 60 anos, que não são 60 dias, são 60 anos de história. Então, meu agradecimento a todos que estiveram ali, contribuindo, dando, né, a sua participação, porque a gente fica feliz, né? E eu gostei quando a pessoa chegou e falou assim, ó, que bom que a Câmara está praticamente toda reunida aqui. Isso é gratificante para nós, é sentido de trabalho, sim, mas também gratificante em perceber que há um interesse de contribuir para o bom andamento do município. E também gostaria de parabenizar todos que estiveram aqui na reunião com a Gláucia. Acho que isso é importante para a gente alinhar os pensamentos, porque a gente cobra e temos que fazer isso mesmo. É o nosso papel de vereador, cobrar, fazer indicações, levar os pedidos da comunidade, do nosso povo. Mas é importante a gente participar e poder dialogar ali, conversar. Ela trouxe toda a equipe dela, né? Trouxe as meninas, agentes do ESF que vão trabalhar, que já estão trabalhando, que é a Cecília na área urbana e a Amanda, que vai cuidar agora da rural. Então, isso é importante, a gente saber os andamentos, a gente saber o que está acontecendo, o que está fazendo, para a gente poder falar a mesma língua e poder cobrar também. Então, isso é muito importante. Elas colocaram muito claro. A Jeane, que esteve aqui, que é responsável pela UBS, a Daniela também, outra responsável pela UBS. Então, as visões dela. O Ederson, que marca as consultas, que cuida do transporte, ele com a Regiane. Então, foi muito boa a reunião. Acho que valeu a pena, é assim que funciona, é assim que a gente tem que trabalhar, como nós tivemos com o secretário de Obras, agora com ela. E, se Deus quiser, logo nós vamos ter também uma reunião com a secretária de Educação, para a gente ir alinhando essas ideias e poder trabalharmos da melhor maneira possível. Fica mais fácil, né? Mais fácil porque a gente tem um acesso mais favorável e isso nos ajuda a crescer juntos. Então, fica aí o meu agradecimento à Gláucia em trazer toda a equipe e se colocar à disposição para a gente poder continuar o nosso trabalho. Eu gostaria de parabenizar também a Priscila, né, pela inauguração da clínica. Acho que isso é mais um, né, que vem a somar no município em questão de saúde, em questão de atendimento, porque, se eu não me engano, vamos ter ali aulas de dança, pilates e fisioterapia e tantas outras coisas que vai ajudar muito as pessoas, né? Principalmente aqueles que precisam ali, porque eu estive conversando um pouquinho com ela, essas aulas vão ajudar principalmente as pessoas mais idosas que precisam, né, movimentar o corpo, e o trabalho dos profissionais ajuda muito, né? A gente está melhorando a nossa vida aí. Dando continuidade ao nosso trabalho, havendo quórum regimental, passamos à ordem do dia. Solicito ao senhor relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que proceda a leitura do parecer ao projeto de lei número 09 e Luiz Procópio, e 010. Parecer número 04 de 2023, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final sobre os projetos de lei números 009 e 010 de 2023. Ementa. Análise dos projetos de lei número 009 e 010 de 2023, de autoria do Poder Executivo. Item 1, introdução. Trata-se de análise técnica acerca dos projetos de lei número 009 e 010 de 2023, de autoria do chefe do Poder Executivo local, por meio dos quais busca, respectivamente, a autorização para contratar plano de saúde e assistência médica aos servidores públicos ativos da Prefeitura Municipal e alterar as leis orçamentárias municipais para a abertura de crédito adicional especial.
Proposituras devidamente protocolizadas na Secretaria Câmara Municipal de Piranguçu, após juízo favorável de admissibilidade, lida em sessão plenária ordinária. Após leitura em sessão ordinária e seguindo as regras regimentais pertinentes ao processo legislativo, a matéria foi remetida a essa comissão para análise e emissão de parecer. É o sucinto relatório. Item 2, a análise. As presentes proposições estiveram em pauta, nos termos regimentais, no dia correspondente à 59ª sessão ordinária de 13 de fevereiro de 2023, não recebendo emendas ou substitutivos. Na sequência do processo legislativo, vem a propositura à análise desta comissão, a fim de ser apreciada quanto aos seus aspectos constitucional, legal e jurídico, conforme previsto nos artigos 32 e 41 do Regimento Interno. Assim, verificamos os projetos de lei não representam usurpação de iniciativa, atendendo de forma satisfatória aos preceitos constitucionais e regimentais desta Casa. Assim sendo, ante os argumentos traçados e pela legalidade da propositura, sua constitucionalidade e regimentalidade, e ainda pelas razões demonstradas em sua mensagem pelo chefe do Executivo, opinamos pela aprovação dos projetos de lei sob apreço. Item 3º, conclusão. Portanto, manifestamo-nos favoravelmente à aprovação dos projetos de lei número 009 e 010 de 2023, Sala das Comissões, em 27 de fevereiro de 2023. Vereadora Vera Lúcia, Luiz Procópio e Darli Veloso. Solicito a senhora relatora da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, vereadora Vera Lúcia, que proceda a leitura do parecer aos projetos de lei número 09 e 010. Parecer número 04 de 2023, Comissão de Finanças, Orçamentos e Tomada de Contas sobre os projetos de lei número 009 e 010 de 2023. Ementa, análise de projeto de lei número 09, 010, de autoria do Poder Executivo. Trata-se de análise técnica acerca dos projetos de lei número 009 e 010 de 2023, de autoria do chefe do Poder Executivo local, por meio do quais busca, respectivamente, a autorização para contratar plano de saúde e assistência médica aos servidores públicos ativos da Prefeitura Municipal e alterar as leis orçamentárias municipais para a abertura de crédito adicional especial. Proposituras devidamente protocolizadas na Secretaria da Câmara Municipal de Piranguçu, após juízo favorável de admissibilidade, lida em sessão plenária ordinária, após leitura em sessão ordinária e seguida as regras regimentais pertinente ao processo legislativo, a matéria foi remetida a essa comissão para análise e emissão do parecer. Eu sucinto relatório. As presentes proposições estiveram em pauta nos termos regimentais no dia correspondente à 59ª sessão ordinária do dia 13 de março de 2023, não recebendo emendas ou substitutivos. Na sequência do processo legislativo, vem a propositura à análise desta comissão, a fim de ser apreciada quanto aos seus aspectos constitucional, legal e jurídico, conforme previsto nos artigos 32 e 42, no inciso 11º do Regimento Interno. Assim, verificamos os projetos de lei não representam usurpação de iniciativa, atendendo de forma satisfatória os preceitos constitucionais e regimentais dessa Casa. Assim sendo, ante os argumentos traçados pela legalidade da propositura,
sua constitucionalidade e regimentalidade, e ainda pelas razões demonstradas em suas mensagens pelo chefe do Executivo, opinamos pela aprovação dos projetos de lei sobre apreço. Portanto, manifestamos favoravelmente a aprovação do projeto de lei número 009 e 010 de 2023, Sala das Comissões, em 27 de fevereiro de 2023, Darli Veloso, Benedito Pereira e Vera Lúcia. Com parecer favorável das comissões, coloco em discussão e votação o projeto de lei número 010, solicitando ao senhor secretário a sua leitura. Projeto de lei número 10 de 2023. Dispõe sobre a alteração do PPA de 2022-2025, a LDO de 2023. Autoriza o município a abrir crédito adicional especial na Lei 1.239 e dá outras providências. A Câmara Municipal de Piranguçu aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica incluído na Lei número 1.211, de 22 de dezembro de 2021, que é o PPA, o seguinte projeto atividade. Executivo, Secretaria de Administração, Departamento de Administração, Administração Geral, Apoio à Administração Pública, Plano de Saúde e Assistência Médica para Servidores, Auxílio Saúde, R$400 mil. Artigo 2º, fica incluído na Lei número 1.228, de 13 de julho de 2022, a LDO de 2022, o seguinte projeto atividade. Secretaria de Administração, Departamento de Administração, Administração Geral e Apoio à Administração Pública, Plano de Saúde e Assistência Médica para os Servidores e Auxílio Saúde de R$400 mil. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial à dotação orçamentária vigente até o limite de R$400 mil para conceder plano de saúde e assistência médica para os servidores na dotação orçamentária específica. Aí tem a dotação aqui. Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar o crédito adicional especial previsto nesse artigo mediante decreto. Artigo 4º. Servirá de recurso para atender a despesa do artigo anterior, o superávit financeiro apurado no exercício anterior. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Prefeitura Municipal de Piranguçu, aos 10 de fevereiro de 2023, Ricardo Martins de Araújo, Prefeito Municipal. O projeto de lei número 010 está em discussão. Vamos à explicação aqui, por que nós lemos o projeto de lei 010 antes do 09. Existe a intenção, um projeto de lei de 400 mil, que é para o prefeito conseguir um plano de saúde, fazer uma licitação para conceder um plano de saúde para o município, para os servidores do município. Como não está previsto no orçamento do ano passado, nem na LDO, nem estava no PPA, então primeiro pede-se a abertura do crédito especial. Aí aprova este primeiro, para depois aprovar o projeto de lei que autoriza o município a contratar o plano de saúde. Então este é o motivo pelo qual o 010 veio antes. O projeto de lei número 010 está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovados por 8 votos a favor. Com parecer favorável das comissões, coloco em discussão e votação o projeto de lei número 09, solicitando ao senhor secretário a sua leitura. Projeto de lei número 09 de 2023. Dispõe sobre a autorização do Poder Executivo contratar
plano de saúde e assistência médica aos servidores públicos ativos da Prefeitura Municipal. A Câmara Municipal de Piranguçu, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, mediante licitação, operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde para a prestação de serviços de assistência suplementar à saúde para os servidores públicos municipais ativos da Prefeitura Municipal de Piranguçu. Artigo 2º. Para a contratação do plano de saúde e assistência médica mencionada no artigo 1º desta lei, o Poder Executivo realizará licitação para escolha da prestadora dos serviços, a qual deverá possuir autorização de funcionamento da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Artigo 3º. O plano de saúde será disponibilizado a todos os servidores do Poder Executivo, sendo facultativa sua adesão, mediante requerimento por escrito, ficando o servidor obrigado a todas as cláusulas e condições estabelecidas na contratação realizada entre a Prefeitura Municipal e a pessoa jurídica prestadora dos serviços. O custeio do plano de saúde, artigo 4º. O custeio do plano de saúde e assistência médica pelo Poder Executivo aos servidores fica limitado ao valor mensal de R$ 200 por servidor. Parágrafo único. O valor estabelecido no caput deste artigo poderá ser alterado e reajustado anualmente mediante decreto do Poder Executivo. Artigo 5º. As despesas relativas à inclusão de dependentes legais no plano de saúde e assistência médica de servidor, de que trata a presente lei, correrão integralmente por conta do respectivo servidor público. Artigo 6º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber e for necessária a sua efetiva aplicação. Artigo 7º. As despesas com a execução da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessário. Artigo 8º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Piranguçu, 10 de fevereiro de 2023, Ricardo Martins de Araújo, Prefeito Municipal. O projeto de lei 09 está em discussão. Esse projeto de lei é mais uma iniciativa do Executivo, né? Parabenizo por isto, porque é mais um incentivo ao servidor público municipal, né? Durante esse mandato, esses 2 mandatos, ele sempre tentou valorizar o funcionário público, né? E esse é mais um, porque o projeto deixou bem claro, a gente vai autorizar para fazer uma licitação, né, fazer um processo para que seja feito um plano de saúde. E a prefeitura irá pagar, no projeto ali, R$ 200 por funcionário. Então, todo mês será pago esse valor. O funcionário ele vai ter o direito de fazer a sua adesão, se ele vai querer ou não. E também no projeto deixa claro que os dependentes, né, não tem como a prefeitura pagar para o funcionário e para os dependentes, senão também não aguenta, né? Vai ficar livre caso o funcionário queira colocar seu dependente. Mas tem os outros que já tem, que é o do CEAM, que alguns já têm, tem outros da Unimed, que tem os dependentes, esse não irá acabar também, né? O funcionário que pode fazer a sua adesão, ele será pago os R$ 200 e os demais membros da família, se quiser, poderá usar os outros que já estão no município, que é o CEAM e alguns a Unimed. Então, eu acho que é um projeto muito bom, não tem por que a gente ficar contra, né? Que ele só veio a favorecer o funcionário e melhorar a vida do funcionário.
Então, parabéns por essa iniciativa e, por isso, meu voto será favorável. A gente acompanhou, né, o estudo, a leitura do projeto e essa casa está dando um passo, né, para melhorar um pouco mais ainda a vida dos nossos servidores. São mais, como bem colocado ali, né, mais uma vantagem que a prefeitura está colocando aí para os servidores. A gente sabe que gostaria, né, que se incluísse dos dependentes, mas é inviável, não tem como. Para o servidor, a gente já está vendo aí que se todos se aderirem, né, o valor que a prefeitura precisa pagar por ano aí num plano desse. Então, não fica barato. Mas também, por outro lado, se houver a adesão, o interesse dos funcionários, vai até amenizar um pouco mais, né, a questão da nossa UBS, dos atendimentos, do hospital, porque vai ter como os funcionários estar procurando outros meios aí para poder ser atendido. Dentro desse projeto, aí, dentro desse convênio, desse plano, os funcionários vão ter um atendimento, né, mais facilitado e vão poder correr um pouco mais por outro lado, sem estar dependendo tanto da OBS, abrindo espaço para que as outras pessoas do município possam estar ocupando ali. Então, é um auxílio, né? É algo mais que vai melhorar a vida do nosso povo. Então, não é um projeto que ele vem a somar, vem contribuir, vem trazer mais benefícios para os nossos funcionários. Espero que eles façam adesão, entendam isso, e quem puder, coloque até os seus dependentes também, porque é interessante. A gente sabe que uma cirurgia, uma operação, ela não custa barato. E, às vezes, na hora, a gente não está preparado para esse tipo de gasto. Então, com esse convênio, você não vai gastar os R$200 ou a consulta ali e depois o restante será coberto. Então, fica aí, né, o nosso entendimento nesse sentido. Acho que é um projeto que vale a pena a gente fazer, né, essa aprovação. E aí vai depender do Executivo, de todos os trâmites lá para que isso aconteça. Mas a nossa parte nós estamos tentando fazer. E quando for licitado, né, quando for para o funcionário fazer adesão, vai ter toda a explicação, como vai funcionar, o porquê que vai fazer adesão, né, para entender direitinho, para não assinar sem saber. Então, vai ser bem explicado, mas, para isso, a gente está aprovando essa lei, esse projeto de lei, para descer, né, e fazer a licitação, e, depois de licitado, aí ver como que vai ser, qual a empresa que venceu. Aí, sim, os funcionários serão comunicados, né, e receberão toda a explicação, tirarão todas as dúvidas, depois eles, se quiserem, fazerem a adesão. Talvez os nossos conselheiros tutelares estejam acompanhando a nossa reunião. Fiquem atentos, vocês são equiparados ao auxiliar administrativo, então vocês também têm direito. O projeto de lei no 010 está em votação. 09 está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovados por 8 votos a favor. Então, inverteu. Antes da gente encerrar a nossa reunião, acho que vocês todos já estão cientes, mas eu gostaria de reforçar aqui, né, para a gente poder contar com a presença de todos aqui. A AVEMAG convida Vossas Excelências para participar do primeiro encontro Relâmpagos de Vereadores da AVEMAG no ano de 2023, no dia 17 de março de 2023, às 8 horas, na Casa da Cultura de Piranguçu, Minas Gerais, situada à rua Virgílio Tirelli, número 65, bairro Centro, ao lado da quadra municipal. Este encontro estará aberto a todas as câmaras municipais do sul de Minas Gerais, filiadas e não filiadas à associação. A pauta obedecerá ao seguinte: 8 horas, café valente oferecido pela Câmara Anfitriã. Às 8h30, inscrição dos participantes. Às 9 horas, abertura pelo presidente da AVEMAG e do presidente da Câmara Municipal de Piranguçu. Às 9h30, palestra. Então, nós teremos, né, nessa palestra o seguinte tema: a importância do processo legislativo e da técnica legislativa
no âmbito das câmaras municipais. Palestrante, Dr. Cláudio Antônio de Souza, consultor jurídico da AVEMAG, advogado pós-graduado, lato sensu, em Gestão e Administração Pública Municipal e Direito Público pelas Faculdades Promove de Belo Horizonte. Às 11 horas, oficina de troca de experiências pelos participantes. E às 12 horas, encerramento pelo presidente da AVEMAG e o presidente da Câmara Municipal de Piranguçu. Então, gostaria de reforçar aqui, para a presença de todos nós, será a primeira reunião do ano e ela acontecerá aqui no nosso município. Nós vamos estar recebendo aí as câmaras vizinhas, os convidados. Então, eu gostaria de contar com a presença de todos vocês. Nós vamos realizar ali na Casa da Cultura, que é um espaço maior um pouco, fica mais fácil e aconchegante para todos. Tá joia? Nada mais havendo a tratar, convoco a próxima sessão ordinária para o dia 20 de março de 2023, às 19 horas, salvo se houver necessidade de convocação extraordinária, da qual os senhores serão convocados. E declaro encerrada a sessão, desejando a todos uma boa noite.